Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos acolhe com tanto amor. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elbling. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, fortalecendo e tranquilizando o nosso íntimo. Na tarde de hoje, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão a respeito do capítulo 18 da Gênese. A Gênese, apesar do nome, é o último livro que Kardec escreveu e traz, principalmente para a nossa apreciação, a parte do futuro, né? E aí ele fala aqui numa parte a respeito dos sinais dos tempos. Mas antes da gente começar a examinar essa questão, eu queria passar para vocês uma coisa interessante que no outro dia eu ouvi, uma pergunta que foi feita a um palestrante a respeito de como que eu devo conhecer a doutrina espírita. Eu conheci a doutrina espírita pelo caminho que antigamente era assim, né? Pelo caminho que é o Espiritismo, que é um livretozinho que traz, vamos dizer assim, um resumo das questões que Kardec elucida a respeito da doutrina espírita. E assim eu conheci a doutrina espírita, apesar de que eu tenho que confessar que muitas coisas me pareciam tão lógicas que parece que eu já conhecia de alguma outra época. Mas, enfim, as coisas mudam. Muitas vezes, hoje em dia, a gente se depara com jovens que eles não têm muito interesse de conhecer o Espiritismo dessa maneira. Aí a gente fica pensando assim, mas como que pode ser, né, que vai estar frequentando um centro espírita, vai conhecer a doutrina espírita como? A gente não pode esquecer que a gente desencarna e no mundo espiritual não fica dormindo esperando a próxima oportunidade de encarnar, não. A gente tem que continuar a nossa vida no mundo espiritual e, principalmente, tem que ir se atualizando, estudando, né? Que vocês imaginem, por exemplo, alguém que tenha desencarnado há 100 anos atrás e reencarna agora na atualidade. Se ele não tivesse atualizado, como é que ele vai viver nos tempos atuais, né? A Ângela mesmo estava falando que o neto ajudou ela, quer dizer, colocou lá, fez uma alteração no celular dela. Eu não fiz nada. E assim, vapt-vupt, né? Então, a gente vê que são espíritos que estudaram e se atualizaram e possivelmente estão até mais à frente do que os tempos atuais, porque uma coisa é certa que a gente já aprendeu com a doutrina espírita, que a gente não começa tudo de novo, né? A gente reencarna já com uma bagagem de algumas centenas, milhares de anos somadas no nosso conhecimento como seres imortais, e então não recomeça todas as vezes. A gente dá continuidade à nossa caminhada, ou seja, a gente tem que estar atualizado para poder a geração que parte entregar o progresso intelectual e naturalmente também moral e ele se desenvolver. Não vai começar tudo de novo
a cada encarnação, né? Então a gente vai ver que a sugestão desse palestrante era a gente começar a conhecer a doutrina espírita pelos mundos celestes. Pelos mundos celestes? Lá onde a gente está indo. Porque quando a gente sabe que nós vamos viver um dia num mundo onde não existe nada disso que nós estamos passando agora, onde a felicidade é plena, então, possivelmente, né, a gente vai olhar lá para frente e vai saber, bom, o meu esforço é para chegar lá. E lá eu vou estar numa situação melhor do que hoje. Então, muitos dos problemas que a gente passa, a gente consegue ver como sendo problemas temporários. Fazem parte da nossa caminhada, porque o nosso destino é o mundo celeste. Agora, no momento, né, nós estamos vivendo no planeta de provas e expiações, e esse planeta de provas e expiações, ele está num período de transição. Porque, na verdade, tudo na nossa existência, tudo no universo é dinâmico. O universo ele está constantemente se expandindo, cientificamente já foi comprovado. O planeta Terra não é um planeta, a parte material da Terra, não é uma coisa estática, ela está sempre progredindo, mudando, às vezes piorando, né? E a gente cuida para fazer isso, né? Com a poluição, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa estática. A vida é um processo. A vida ela está sempre evoluindo, mesmo quando a gente tem a impressão que está parado, não está parado. Ela está sempre evoluindo. Nós, como eu disse, nós estamos atualmente num planeta de provas e expiações, num processo de melhora, de evolução. Mas muitos de nós acham que começou ontem, anteontem. Na verdade, a marca fundamental dessa mudança foi a vinda na matéria do nosso Cristo, ou seja, do governador do planeta, né? Que quando esteve entre nós, teve o nome de Jesus, e ele nunca deixou de estar aqui, e também não vai voltar, não, porque ele nunca foi embora. Ele só esteve aqui materialmente para deixar uma marca importantíssima de mudança no planeta. Foi quando ele trouxe justamente para nós uma marca de tal maneira que no mundo ocidental, né, a gente conhece como antes de Cristo e depois de Cristo, de tão forte que foi essa marca. E essa marca foi o quê? Que acabava aquela época do olho por olho, dente por dente, e se iniciava uma nova fase no planeta, que é a vida onde a gente se preocupa com o próximo, ou seja, a vida feita de amor, que é o caminho que a gente está ainda meio no início, mas nós estamos nos fortalecendo para poder viver dessa maneira, né? Então, várias coisas vieram, então, com o tempo, contribuir para que essa definição que foi feita há mais de 2000 anos atrás pudesse evoluir. Nós estamos agora, e a gente fala muitas vezes de planeta de regeneração, mas, na verdade, não é o objetivo final. Nós estamos agora próximos da regeneração, porque é uma fase onde a gente já tem, muitas vezes, algumas vivências do que é a felicidade, mas ainda estamos com bastante problemas
da fase do olho por olho, dente por dente, né? Então, a gente vai ver aqui que na Gênesis, no capítulo 18, vai se falar a respeito da... São chegados os tempos, e esse capítulo fala a respeito dos sinais dos tempos e da nova geração. Porque justamente muitos desses espíritos que reencarnam atualmente, além do conhecimento intelectual, eles têm uma elevação moral já bastante definida, né? Bastante uma preocupação grande com a parte de ecologia, uma preocupação grande com o modo de vida. Muitas vezes os filhos ou os netos chamam a atenção dos adultos por vários motivos, porque a gente tem um grande problema, né? Que é já conhecido do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então a gente vive numa situação sempre dúbia, porque a gente fala e acredita em muitas coisas, mas ainda tem dificuldade de viver dessa maneira, né? O espírita tem um problema muito grande de consciência, né? Quando a gente vai olhando aquilo tudo que a gente já acredita que seja o correto e vê os outros aparentemente levando vantagem porque eles fazem ainda, ficam cortando o caminho, e a gente fala assim, eu não posso viver mais dessa maneira. Aí dá um trabalho danado, né? Porque a gente tem que, não pode mais fazer, né? Mas não é que alguém nos proíbe, é porque a nossa consciência já fala assim, ops, ou você faz o que você acredita, ou então, né, tá complicado, né? E essa dificuldade, ela se reflete constantemente, né? Então, a gente vai ver aqui que no item 2 dos sinais do tempo, sinais dos tempos, vai aparecer aqui, eles dizem aqui, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Eu não sei qual a ideia de vocês a respeito de Deus, mas, de maneira geral, é muito difícil se entender o que seja Deus, né? A gente pode avaliar, como Kardec mesmo diz que a gente deve fazer, pelas coisas que a gente vê. A perfeição que a gente vê do funcionamento do universo, particularmente, né, o sistema solar onde a gente está inserido, que faz parte da nossa vida, hoje, cada vez mais, a gente consegue, principalmente porque o mundo diminuiu muito de tamanho em termos de comunicação, então a gente constantemente recebe informações de como é que a ciência vê o universo. E a gente vê que são coisas assim impressionantes, né? E se a gente imaginar agora atualmente esse novo telescópio que foi enviado lá para o espaço, aonde eles estão olhando, baseados na teoria de Einstein, eles estão olhando para trás através desse telescópio, então eles estão vendo a formação de mundos e formação de estrelas e tudo isso a não sei quantos milhões de anos-luz, né? Quer dizer, estão vendo hoje uma coisa que aconteceu há milhões de anos-luz atrás.
Mas como é que é possível isso hoje ver? É porque são organizações que estão tão longe do nosso ponto de observação que hoje está chegando à luz, ou seja, né, a gente está vendo uma coisa que aconteceu há milhões de anos atrás. Então, por isso que nós estamos olhando, quando a gente olha isso, a gente está olhando para o passado. E aí mostra que essa organização não é uma coisa assim, feita ao acaso, né? Mas mostra um outro problema que nós temos, porque nós ainda estamos numa fase muito inicial do nosso desenvolvimento, né? A criança, quando ela nasce, ela é um ser que precisa de muita atenção. Então, quando a criança nasce, ela é plena de egoísmo, porque é o modo como ela consegue a atenção. E com a continuidade, deveria se perder essa fase mais forte de egoísmo. Nós somos mais ou menos assim. Há alguns anos atrás, nós achávamos, né, nós, quando eu digo nós, os habitantes do planeta Terra achavam que a Terra era o centro de tudo, né? Porque só aqui que tinha alguém habitando que a gente enxerga, né? Hoje já se sabe muito bem que a Terra não é o centro desse sistema que a gente chama sistema solar. A Terra é um dos componentes desse sistema. O Sol, sim, que é o centro desse sistema. Mas a Terra é o único planeta que tem habitantes. Aí a gente volta ao egoísmo, né? E aí esse palestrante dizia, na verdade, o que acontece é o seguinte, a Terra é o único que tem habitantes atrasados. No sistema solar todo, só na Terra tem habitantes nessa fase atrasada. Porque todos os outros planetas já têm habitantes que estão muito mais adiantados do que nós. Não, mas não tem. Porque os cientistas já disseram que não tem água, não tem isso, não tem aquilo, não pode viver lá nesse lugar. Sim, não podem viver seres que têm um corpo como o nosso. Mas podem viver outros tipos de seres que não precisam disso que nós precisamos aqui. Ou seja, eles já estão numa fase mais adiantada, né? Os habitantes da Terra, que somos nós, ainda precisam de uma organização como essa para poder se depurar, se melhorar. Quando a gente estiver mais à frente, a gente não precisa mais de um organismo físico como esse. Então, eles dizem aqui, pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com o habitante. E então, fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado, sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Isso a história e a ciência já nos mostram que há 40 milhões de anos atrás, que é mais ou menos que a gente tem o registro de habitantes na Terra, os seres que habitavam naquela época eram bem mais rudimentares, o organismo físico, do que o nosso hoje em dia, né? Aí a ciência diz, porque com a descoberta do fogo, aí eles puderam se alimentar melhor com proteínas, aí o cérebro cresceu, tudo isso, por quê? Porque os espíritos que precisavam reencarnar nos organismos físicos
precisavam de organismos físicos mais aperfeiçoados. Agora nós já estamos numa fase que, ultimamente, né, quando a gente tem um problema, a gente começa a prestar atenção. Problema com lactose e com glúten, né, que tem aos montes. Ou seja, aí a gente pensa assim, caramba, mas é porque os organismos físicos estão se depurando, porque os espíritos que vêm agora são espíritos bem mais evoluídos. Ah, mas eles habitavam a Terra? Não, eles vêm de outros planetas para ajudar a gente a se melhorar, porque senão a gente vai levar mais não sei quantos milênios para se melhorar. Então precisa os irmãos mais adiantados para puxar a gente. Ao mesmo tempo, a gente está ajudando aqueles que ainda estão também com dificuldades com relação ao desenvolvimento. O desenvolvimento intelectual, não. O nosso grande problema atualmente é o desenvolvimento moral. Se a gente for olhar para 50 anos atrás, acho que todo mundo aqui, há 50 anos atrás, já estava por aqui, né? Hoje eu acho que está todo mundo que estava aqui. Há 50 anos atrás, como é que era, como a gente vivia e como nós vivemos hoje em dia? Tem coisas que a gente não conseguia nem imaginar que pudesse existir em termos de desenvolvimento intelectual, né? Mas e a nossa moralidade? O quanto é que ela progrediu? Será que progrediu muito? Se a gente olhar como nós éramos e como nós somos hoje em dia, será que nós melhoramos? Claro que sim. É lógico que sim. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas nós temos qualidades. E se a gente olhar para trás, mesmo que a gente se ache assim bonzinho, mas se a gente for bem honesto, a gente vai ver que nós melhoramos. Moralmente, nós estamos melhores do que há 50 anos atrás. Cada um, né? Cada um de nós. E como um todo, a sociedade que a gente conhece, né, do Ocidente, a sociedade no Brasil, ela melhorou muito. Nós não somos mais como éramos há 50 anos atrás. Porque muitas vezes a gente esquece que o progresso tem que ser do planeta. Não basta só a nossa família melhorar, não basta só o nosso bairro melhorar, o Estado, o país, não, são todos que têm que melhorar. E isso, quando a gente olha o noticiário, a gente vê que, né, tem algumas coisas ainda bastante complicadas. Por outro lado, é lógico, e isso é uma coisa muito difícil da gente entender e principalmente aceitar. Deus, quando olha para nós, ele não vê diferença nenhuma, porque ele nos criou e ele sabe que nós temos potencial para acertar. Nós vamos caminhar e todos nós um dia vamos ser seres felizes, mas muitos de nós escolhem caminhos equivocados. Mas Deus não se preocupa com isso, porque ele sabe que todos nós temos possibilidade de acertar. Então, para ele dar a oportunidade para aqueles que estão mais atrasados, é uma coisa lógica, porque todos nós vamos ter que caminhar. E se a gente parar para pensar que muitos de nós, que eventualmente numa outra encarnação, vivemos, conhecemos algum companheiro ou companheira que nos fala ao coração, nós, imperfeitos como somos, a gente seria capaz de voltar para ajudar a esse ser a prosseguir. Que estivesse, né, numa situação, entrou num caminho equivocado, a gente faria isso. E nós somos bem imperfeitos ainda. Por que Deus não vai fazer? E por isso, hoje, muitos desses espíritos que estão reencarnando
são esses seres que estiveram numa situação equivocada em algum momento, mas eles precisam ter a oportunidade também, né? Aí a gente pensa assim, mas podia então morar no outro bairro, podia estar no outro país para a gente não precisar conviver com essas pessoas. Mas isso que é o maravilhoso da obra de Deus. Porque Kardec, numa questão do Livro dos Espíritos, pergunta ao mundo espiritual se a reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação? O mundo espiritual responde, ou prova ou expiação. Mas ainda tem uma outra coisa. O objetivo também da reencarnação é ajudar a Deus na obra dele. Ou seja, nós somos co-criadores. A gente, apesar da nossa imperfeição, a gente tem a oportunidade de ajudar. E nós temos que ajudar. Porque se nós não nos ajudarmos uns aos outros, a coisa não vai andar. Então, vê que aqueles seres que têm problemas, que estão do nosso lado, é uma oportunidade única da gente ajudar. A obra do nosso Pai. Nós vamos ver então aqui que do fato de ser inevitável, porque é a natureza, o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente. Ou seja, Deus não criou e falou assim, agora vocês se viram. Não. Tanto é que Jesus, quando esteve entre nós, quando perguntado, o que ele falou? O meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, ele não parou de trabalhar nunca. Ele está criando constantemente e está também dando assistência àqueles que ainda precisam de assistência. Então, a nossa caminhada, ela não está desassistida, porque muitas vezes as pessoas, claro, porque a gente não conhece outra realidade, senão a realidade na qual a gente vive. Então, quando a gente pergunta a alguém a descrição do inferno, que a gente, como espírita, sabe que não existe, mas a gente consegue descrever plenamente o que seja o inferno. Porque é uma realidade que a gente conhece, né? Alguns até falam assim, não, o inferno é aqui, né? Mas, se perguntar como é o céu, a gente só imagina. Não, deve ser assim, deve ser assim. Por quê? A gente não conhece essa realidade. Então, a tendência nossa é de achar que o mal é mais forte do que o bem. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem que imaginar que muitas vezes se fala assim, tudo é força, mas só Deus é poder. E poder é o seguinte, a gente vê uma criança brincando, fazendo pirraça, fazendo coisa, a gente pode ficar olhando. Porque na hora que a gente se movimentar ou falar alguma coisa, aquilo vai cessar. Assim, Deus olha para nós e fala assim, deixa eles se esbaldarem, porque se eu for me mexer agora, eu vou tirar o quê? O mérito nosso de a gente fazer as coisas certas. Porque ele poderia, mesmo assim, não vai mexer nem com o dedo, porque não tem dedo, né? Senão a gente já vai pensar em Deus como nós. Mas ele vai exprimir um pensamento ou um desejo e vai fazer a gente mudar. Porque a gente não teria condições de resistir a essa expressão dele. Mas aí que graça teria? A gente não teria mérito nenhum de a gente se esforçar para se melhorar. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos no jardim de infância se esbaldando, cada um fazendo o que quer. Mas é claro que o progresso tem que existir.
E aí, muitas vezes, o progresso, para nós, é uma coisa assim bastante rude, né? Porque as pessoas que não estão, vamos dizer assim, preparadas para certos reveses na vida, sofrem muito mais do que aquelas que já têm uma possibilidade maior. Essa semana, no fim de semana, nós estávamos na casa de uma amiga e uma conhecida de todos está revoltadíssima, porque uma sobrinha que tem, acho que 40 e poucos anos, com um filho pequeno, está com câncer. E ela está revoltadíssima. Ela fala, que Deus é esse que permite, né? E ela tem conhecimento da doutrina espírita, porque não quer dizer que a gente tenha conhecimento da doutrina espírita que a gente esteja imune a isso, não. Realmente a gente para e pensa, caramba, como que pode? Mas, sinceramente, será que vai mudar o problema que a gente está passando? Não vai mudar em nada. Só vai ficar pior porque, além de todo o problema que a gente vai ter físico, ainda vai ter o aspecto psicológico que vai dificultar da gente poder conviver com aquilo que é necessário. E pior, a gente que escolheu. Nós é que escolhemos aquela situação, porque a gente, antes de reencarnar, nós vimos que aquilo era um aspecto importante para a nossa existência. Então, é difícil? Claro que é difícil, mas nós temos que olhar para esses eventos e procurar, não é se conformar, aprender a conviver com essas dificuldades. Aí eles dizem aqui, a humanidade tem realizado até o presente incontestável progresso. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Gente, isso aqui é a Gênese, viu? Ela foi escrita há 150 anos atrás, tá? Não é hoje, não. Então, já na época de Kardec, se via que a ciência tinha progredido. Intelectualmente, a gente tinha progredido bastante. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegura o bem-estar moral. Então, quando a gente se preocupa com o próximo, a gente esquece das nossas dificuldades. Ou então, a gente percebe que as nossas dificuldades nem são tão dificuldades assim. Porque tem seres que têm muito mais dificuldade do que nós. E convivem com tranquilidade com essas dificuldades. Então, a gente vê que tudo isso é possível. Não tem alguma coisa que a gente passe que seja impossível de nós convivermos. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são para ela trabalham a seu mau grado. Ou seja, a gente, apesar de a gente não perceber, nós estamos trabalhando para a melhoria de maneira geral. Todos os nossos esforços, por menores que sejam, eles contribuem para uma melhoria geral. Mas nós temos que trabalhar onde? Nós temos que trabalhar para corrigir os outros? Não, nós temos que trabalhar em nós mesmos.
E isso que é o mais difícil, né? Nós deixarmos aquelas coisas que a gente se habituou a fazer para viver de uma maneira diferente, né? Uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Quando veio aquele revolucionário e disse, não, agora olho por olho, dente por dente não é mais um modo bom de viver. Hoje, a gente tem que, a partir de então, a gente vai viver com o amor. E é lógico que tudo isso sempre mexe com todos o que está em torno, né? Então, quando nós mudamos, sempre tem alguma coisa que vai mudar em volta de nós. Nem sempre a nossa mudança é uma coisa tranquila. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até de sucessões de raças, revoluções essas, cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que nós mudamos muito, né? Mudamos muito e para melhor. E essa conquista, ela não foi uma conquista de que se pode dizer, foram esses que foram melhores do que aqueles. Não, foi uma coisa global. Nos dias atuais, é cada vez mais global, né? Porque a gente é capaz de ver agora, nesse momento, o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta. Até há poucos anos atrás, ou como eu falei, há 50 anos atrás, não tinha essa possibilidade, né? As coisas eram muito mais lentas. A gente não ficava sabendo de tudo que acontece no planeta como nós conseguimos saber hoje em dia. E aí, a gente vai ver, então, no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias. Ou seja, não existe possibilidade de haver alguma coisa que aconteça em algum lugar do planeta Terra que não influencia a todos, independente se as pessoas sabem ou não sabem. Tem uma prece do Bezerra de Menezes que fala de e é bem anterior ao Covid-19, e fala a respeito do bater de uma asa de uma borboleta no Oriente que afeta todo o planeta. E quando a gente olha o Oriente, né, e lembra do problema do Covid, quer dizer, ele já, bem antes do que aconteceu, ele já, de alguma maneira, nos preveniu, né? E isso é o que acontece realmente, né? Todo o planeta, ele sente qualquer movimento que se faça, independente de onde seja. E claro que se a gente convive no mesmo lar, ou na mesma cidade, ou no mesmo país, isso acontece do mesmo modo, né? Porque as coisas são para ser assim. A nossa vida, ela não foi feita para nós sermos uma ilha. Nós vivemos como uma grande, podia dizer, família, né? Porque nós somos todos irmãos, né? E nunca esquecer que tanto faz
nós estarmos do lado de cá, como a gente fala, ou do lado de lá. Não tem diferença nenhuma. A vida nossa é a vida como seres imortais. Então, ou os 8 bilhões que estão do lado de cá, ou os 20 e poucos bilhões que estão do lado de lá, tudo que acontece afeta todos do mesmo modo. A matéria orgânica, claro, não poderia escapar a essas influências. As perturbações que elas sofrem podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que impele, por força da necessidade, a procurar os meios de os combater e a descobrir as leis da natureza. Então, vocês veem que é uma maravilha, né? Se a gente for imaginar que os problemas são incentivo para a gente evoluir. Às vezes a gente reclama dos problemas, mas são eles que fazem a gente evoluir. Porque senão a gente ficava sentadinho, ou talvez deitado na rede, né? E ficava só esperando o tempo passar. E os problemas é que nos incentivam. Então, ver que Deus pensou em tudo, né? Porque se Ele nos colocasse no paraíso, a gente não ia evoluir. Ele, de vez em quando, manda um probleminha. Alguns têm problemas maiores, outros têm problemas menores. Mas o mais importante, que a gente não pode esquecer nunca, a nossa existência, ela foi feita para dar certo. Então, todos os problemas que a gente enfrenta são problemas que nós somos capazes de resolver. No Livro dos Espíritos está falando a respeito disso. E Kardec pergunta se nós poderíamos superar as nossas dificuldades, ou todas as dificuldades que a gente tem, e o mundo espiritual responde que, certamente, e em muitos casos, com muito pouco esforço. Então, a gente vê que nós realmente ainda precisamos desses problemas para poder prosseguir, né? A gente vai ver aqui que temos ainda, falando a respeito desse mesmo tema, nas obras póstumas, que apesar de não ser um livro dos 5 livros básicos de Kardec, obras póstumas, como a palavra diz, né, são apanhados de estudos que Kardec fez e que foram, então, publicadas após o desencarne dele. Então, tem muitas coisas que ele, como cientista, ele descreveu e fez as reflexões dele, né? E em muitos casos são mensagens que vieram e que não tinham sido publicadas, né? Uma primeira alusão ao futuro da Terra foi registrada numa mensagem recebida em Lyon, em 30 de janeiro de 1866. Isso foi, então, a mensagem que veio. E na mensagem, vamos dizer assim, resumidamente, fala assim: o reino do ouro daria lugar a um reino mais puro. O ouro normalmente é ligado à matéria, né? Então, essa parte material seria colocada em segundo plano e se daria mais importância justamente ao sentimento. O pensamento será, então, soberano. Os espíritos de elite que vierem, desde as épocas recuadas, iluminar seu século e servir de referência aos séculos futuros, vão se encarnar entre nós. A sua palavra sábia vai levar uma chama destruidora
que fará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. E os preconceitos antigos vão desabar de uma só vez, quando o espírito, ele usa inclusive uma palavra bem forte, com um machado duplamente afiado, virá miná-los em seus fundamentos. Os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as moradas radiosas, outros os grandes trabalhos onde a felicidade se junta ao prazer de se instruírem, para virem retomar o bastão de peregrino que não havia senão depositado no limiar do templo da ciência. Então, na verdade, é isso. Esses espíritos que já tinham caminhado bem mais à frente, eles voltam para nos ajudar, né? Bezerra de Menezes, por exemplo, né, que já teria tido a oportunidade de ir para uma situação bem mais à frente, que se sentiu, vamos dizer assim, compelido a ficar para ajudar aqueles que ainda estavam com dificuldades. Por quê? Porque o desenvolvimento, o progresso moral do espírito faz com que, normalmente, ele se preocupe cada vez mais com aqueles que estão em torno dele. E essa preocupação, por outro lado, nos beneficia a nós que estamos ainda numa situação mais devagar, né? Fazendo, às vezes, ainda coisas que nós já deveríamos ter superado, né? Então, nessa mensagem aqui, de 1866, fala que ainda o otimismo da mensagem contrasta com a situação atual do planeta, embora se tenham passado mais de 150 anos. Sendo alguns estudiosos espíritas, a transição do mundo de expiação e provas para o mundo da regeneração já se iniciou. Isso é fato, né? Como é um processo, a gente não vai dormir no mundo de provas e expiações e no dia seguinte acordar no mundo de regeneração. Não é assim que funciona, né? É bastante suada essa transição. E fala aqui uma lição assinada por Santo Agostinho, que está no item 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu separei aqui, dos mundos regeneradores, que são justamente essa fase que nós estamos entrando, que são assim, ó. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Isso aí foi uma mensagem de Santo Agostinho, ainda continua, de Paris, de 1862. Então a gente vê que essa fase que a gente está chegando é justamente para a gente dar uma descansada do que a gente está passando do mundo de provas e expiações, para a gente reunir forças para continuar, né? E aqui ainda traz assim: não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba.
tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. A geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então a gente vê o quê? Que justamente essa fase de transição, aonde espíritos que têm ainda dificuldade de convivência, que estão partindo, mas não partindo em termos de sair do planeta, não. Partindo da encarnação e dando lugar a espíritos que vão reencarnar, ou já reencarnaram, que vão, então, melhorar essa convivência geral. Então, cada um de nós que fez a sua parte, se esforçou, parte daqui, mas vai entregar para espíritos melhores. Não que a gente não seja bom, mas são espíritos muito mais bem preparados. Muitos deles vindo de planetas, né, mais adiantados do que o nosso, justamente para poder dar uma força maior. Mas o nosso trabalho, ele não deixa de ser importante, porque a gente trouxe o planeta até um ponto onde nós estamos hoje, né? Nós fizemos por onde, como a gente costuma dizer, para procurar melhorar a situação. Porque sempre que a gente melhora a nossa situação, nós estamos melhorando o geral. Então, a gente vai ver aqui ainda uma observação, quais os caracteres que distinguirão a nova geração. Um dos seus caracteres distintivos será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade, do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue entender como que os jovens, eles não têm paciência para aprenderem, para ter, vamos dizer assim, essa fé que a gente construiu com muito trabalho, porque eles já vieram já preparados para isso. A questão deles, muitas coisas que a gente custou a aceitar, para eles é lógico. Eles não têm dificuldade de questionar como nós tínhamos, né? Nós tivemos que fazer um trabalho bastante grande para conseguirmos chegar no ponto onde nós estamos. Mas esse trabalho foi em nós. Então, nós somos os maiores beneficiados, porque nós é que evoluímos, nós nos melhoramos. Foi com muito trabalho? Foi. Mas aqueles que vêm e que já estão, será que eles ganharam de graça? Será que Deus deu para eles? Não. Eles já estavam mais evoluídos moralmente do que nós. Então, para eles, não existe certo tipo de dúvida que para nós, às vezes, até ainda existe. E quando a gente fala em fé, a gente não pode pensar só numa fé de acreditar em Deus. Não, é fé em nós mesmos. Porque quando Jesus, na época, disse a respeito da semente de mostarda, ele não estava falando em fé, em religião, não. Fé da confiança em si. Isso é que foi, vamos dizer assim, um ensinamento importante que ele deixou naquela época. Eu queria só deixar para a nossa reflexão o seguinte: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo.
contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, não tem como a gente não evoluir. A gente quase que é empurrado à evolução. Então, queria deixar essa reflexão para nós, para pensarmos a respeito de todo esse estudo. Muita paz a todos.